Este hino, número 63 da harpa cristã, tem como título Acordai, acordai. Duas palavras ou uma palavra repetida que fala acordai, acordai, ou seja, despertai, despertai, vigiai, para que não sejamos pegos em tentação, para que não venhamos sofrer alguma surpresa desagradável para as nossas vidas. Vamos louvar a Deus. Hino de número 63 da nossa harpa cristã. Aleluias. Hino de número 63. Acordai, acordai. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, com seu Salvador, pra ser feliz, vai com ele descansar. Trabalhemos, pois, com zelo e com vigor, constrangidos pelo seu imenso amor. Trabalhemos pelo nosso Salvador, eis que a vida vai findar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis marchemos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem nos diz, com seu Salvador, pra sempre ali feliz, vai com ele descansar. Eis conosco nosso insigne capitão, que nos assegura a eterna salvação. Eis da santa fé o invicto pavilhão, vamos, vamos trabalhar. Eis avante, nada temos que temer, por Jesus havemos sempre de vencer. Trabalhemos, pois até o amanhecer, e o trabalho aqui findar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem nos diz, com seu Salvador, pra sempre ali feliz, vai com ele descansar. Revestidos da couraça de Jesus, como servos seus e filhos, sim, da luz, gloriando-nos em Cristo e sua cruz, vamos, vamos trabalhar. Os perdidos vamos com amor buscar, aos desesperados vamos declarar que Jesus está pronto todos a salvar. Ó, sim, vamos trabalhar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis marchamos para aquele
bom país, onde o crente sim é Cristo quem nos diz, como seu Salvador, pra sempre ali feliz, vai com ele descansar. Amém, aleluia, glórias a Deus. Nós vamos aqui estar iniciando a lição da escola dominical, porém com a palavra do nosso pastor, nesse início desta lição. Nós vamos estar recebendo nosso pastor, a nossa palavra de início deste profeta, o profeta do avivamento. Por favor. Glória a Deus. Não, pode deixar aqui. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Vamos ficar de pé, por gentileza. Abra sua lição comigo. Joel capítulo 2, versículo 1, 13, 15 ao 17 e depois versículo 28 ao 31. Acho que todos têm lição, né? Quem não tem é Joel capítulo 2. Vou pegar uma por irmão João ali, acho que ele está sem lição. Pega lá, Gabriel, fala para o irmão José Carlos pegar uma lição lá dentro. Nosso irmão João, por gentileza. Joel capítulo 2, versículo 1, versículo 13, do 15 ao 17, depois o versículo 28 ao 31. Diz a palavra do Senhor assim. Eu vou ler um, depois um irmão leu 13, o outro 15, o outro 16, 17, e aí depois nós leremos o 31 todos juntos. Amém, irmãos? Tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. 13. Quinze. 16. 17. 28. 29. 30. 'Glória a Deus. 31, todos juntos agora, diga: o sol. Glória a Deus. Aleluia. O texto áureo diz assim:
E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito nos restantes que o Senhor chamar. Amém? Joel capítulo 2, versículo 32. Louvamos a Deus por esta lição, onde estaremos aprendendo a respeito do arrependimento, e que o arrependimento traz conversão, traz mudança daquilo, do juízo que Deus ele tem estabelecido sobre o seu povo. Nós vamos aprender a respeito nesta manhã do profeta do avivamento, ou do Nabi, né? Aquele que trouxe ao coração do povo de Judá, mas não somente ao coração do povo de Judá, ele que trouxe uma profecia tanto no presente, também quanto no futuro e no passado, no tempo em que ele viveu, e vai falar a respeito do futuro da igreja, daquilo que a igreja já viveu no derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, e vai falar a respeito do grande dia onde nós nos encontraremos com o Senhor, e aqueles que não se arrependerem passarão por grandes dias de tormento. Então o profeta Joel ele vai falar a respeito desse arrependimento, que quando nós nos arrependemos, nós ficamos livres de tudo isso, recebemos a promessa de Deus e nos livramos de toda a ira, de todo o juízo que Deus ele tem preparado para aqueles que o desobedecem e continuam na prática da desobediência. Creio que vai ser uma lição de muita importância para nós, né? De muita importância. O comentarista aqui, pastor Walter Brunelli, ele dividiu o primeiro tópico, que na verdade ele entra como todos os tópicos, né? Primeiro período, o derramamento do Espírito, o grande e terrível dia do Senhor, e o descanso no milênio, que ele vai abranger toda a lição. Vocês vão ouvir, o pastor Gideão vai ministrar, mas eu creio que Deus ele vai falar poderosamente aos nossos corações. Amém, irmãos? Fecha os teus olhos aí, vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos nesta manhã, porque mais uma vez o Senhor tem nos dado a oportunidade, o privilégio de estarmos aprendendo a tua palavra através da revista da Escola Dominical. Os irmãos que saíram do seu lar, que renunciaram ao seu descanso, sua família, para estarem aqui aprendendo, Senhor, a mesma. Que o Senhor dê graça, que o Senhor dê graça aos professores, que o Senhor dê graça também a cada aluno, que os nossos ouvidos estejam abertos àquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Fale conosco, ó Pai, ministra sobre nossas vidas, sobre aqueles que estão no seu lar, ministra sobre os corações também, ó Pai, os jovens que estão ali na sala aprendendo, abençoe o professor, dê da tua bênção, da tua graça. Nós oramos nesta manhã, pedindo ao Senhor, em o nome de Jesus, que o teu Espírito Santo venha nos iluminar, para que o teu nome seja glorificado. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém? Vamos aprender então a lição da palavra do Senhor. O presbítero Gideon vai estar ministrando. Eu vou ficar só no auxílio aqui, para qualquer coisa a gente comenta, né, Gil? Tá bom? Vamos lá. Glória a Deus. Glórias a Deus. Lição maravilhosa essa que Deus tem preparado para nós, amados irmãos. Alguém pode até estranhar, porque a lição parece que é repetida, talvez já tenha estudado em outros tempos, mas o que Deus faz é perfeito. Nós estamos na maior necessidade hoje de ouvir a palavra de Deus, de meditar a palavra de Deus, nesta linha que nós estamos estudando
hoje. Nós vamos falar hoje sobre mais um dos profetas que em tempos de crise profetizaram no meio do povo de Israel, né? Tempos de crise, tempo em que o povo estava em crise, crise espiritual, crise material, crise que estava no meio do povo. Não é nada diferente hoje. Hoje nós estamos vivendo crises que precisamos da voz de Deus para nos alertar, né? Para nos fazer despertar. E isso nós vamos ver através desta palavra do profeta Joel, né? Eles ainda falam. Os profetas continuam falando. Milhões de anos atrás foram ditas essas profecias. Serve para o dia de hoje. Profeta Joel, conhecido como profeta do avivamento. Primeiro, o que significa o nome Joel? Profeta Joel. O profeta Joel, seu nome tem o seu significado: Jeová é Deus. Outro detalhe, nós não temos muita coisa a respeito desse profeta, mas a Bíblia fala apenas que ele era filho de Betuel, Outro detalhe do profeta Joel, ele profetizou no reino do sul. Nós vamos fazer um resumo, um panorama aqui, para podermos entrar na lição. Ele profetizou no reino do sul. Na primeira lição, nós tivemos aqui a nossa professora, a irmã Rafaela, que estava nos falando a esse respeito, porque a lição dizia isso: o reino de Israel foi dividido a partir de um certo momento, como reino do norte e reino do sul, e os profetas, eles profetizavam para o reino do norte ou para o reino do sul. Joel foi um profeta escolhido para profetizar para o reino do sul, que compreendia o povo de Judá. Eram 10 tribos que ficaram no reino do norte e 2 tribos para o reino do sul. Então, os profetas, para nós nos situarmos, estavam nesta época e cada um profetizava para um povo, embora eles também diziam palavras que serviam para os dois povos. Na verdade, um povo só, porém estava dividido. Então, cada um profetizava aquilo que Deus queria falar com determinado povo. Joel foi um profeta escolhido para direcionar a sua profecia vinda de Deus para o povo do reino do sul. Esses são alguns detalhes sobre o povo de Israel. Nós vemos na segunda lição, que foi sobre o profeta Oséias, que Deus usou a vida de Oséias para dizer para o povo, para profetizar para o povo a sua decepção quanto à traição do povo de Israel com Deus, né? E Deus faz desta maneira. Ele usa os exemplos físicos e às vezes ele usa a própria vida do profeta, tá bem? Aqui nós vemos que não é fácil ser um profeta de Deus. Nós enfatizamos que esses profetas são chamados de profetas menores, não porque eram menores, talvez a sua responsabilidade muito grande, e eles precisavam ser fortes, grandes, gigantes na mão de Deus, para poder profetizar a palavra de Deus para o povo. E Joel, Oséias, ele foi usado a vida dele, ele teve que passar por momentos difíceis na sua vida, né? Deus ordenou que ele se casasse com uma prostituta, para que o povo viesse a entender, através daquela profecia, que Deus estava decepcionado com a traição do povo para com Deus. O profeta Joel, Deus era um homem do campo, e Deus o usa então agora os exemplos do campo também, para poder falar com o povo de Deus.
nós vamos ver aqui que a profecia de Joel, ela traz uma interpretação de calamidade nacional, que seja a praga dos gafanhotos e a seca. É isso que nós vamos ver detalhadamente nesta lição, né? Então Deus usa aquilo que o povo entendia que acontecia à sua volta para poder falar aquilo que Deus queria que o povo... Vejamos aqui neste ponto, amados irmãos, que a profecia de Joel é usada como uma calamidade, né, que acontecia no meio do povo para poder explicar aquilo que Deus queria. Nos dias de hoje nós estamos vivendo, especialmente hoje, dias declarados dia de calamidades, dia de pandemias, né? Então devemos entender para nós, como os dias de hoje, que Deus está falando conosco através daquilo que acontece à nossa volta. Deus continua sendo o mesmo, e como Ele falou com o povo de Israel, usando aquilo que eles entendiam e viviam, Deus continua falando conosco, com a igreja do Senhor, sobre aquilo, através daquilo que nós entendemos no dia de hoje, através daquilo que nós vivemos no dia de hoje. A mensagem de Joel enfatiza então a necessidade de o povo de Israel estar se preparando para o grande e terrível dia do Senhor. O que achamos que Deus está falando com a igreja do Senhor? A igreja do Senhor está sendo chamado ao arrependimento, ao preparo, a se voltar para Deus, assim como Joel, o profeta, falou com o povo de Israel. Deus está falando conosco hoje. Precisamos nos preparar para o grande e terrível dia do Senhor. Nós vamos ver o que é esse termo também. Precisamos, como igreja, estar preparado. A profecia, a palavra do Senhor, elas nos chama a isso. Então, nós vemos também que o principal tema aqui do livro de Joel, da profecia de Joel, do profeta Joel, é o dia do Senhor, porque nós vamos ver, se nós tivermos lido todo o livro de Joel, tem apenas 3 capítulos. Eu já quero lembrar que não custa nada, nós devemos ler o livro todo. Para lermos o livro de Joel, tem 3 capítulos, cronometrando, você lendo pausadamente, vai levar 15 minutos, amados irmãos. A igreja do Senhor precisa aprender a se dedicar, a dar um tempo para ler a palavra de Deus. Em 15 minutos você lê um livro, né? Então nós vamos ver que 5 vezes em 3 capítulos aparece esta expressão, o dia do Senhor. Esta é a ênfase maior da profecia de Joel. A ênfase da profecia também, ela mostra que Deus está acima de todas essas coisas que estavam acontecendo no meio do povo de Israel. Nós também podemos entender que, apesar de tudo, a despeito de tudo que está acontecendo no nosso mundo hoje, apesar de todas as pragas, todas as pandemias, Deus, o seu reino está acima de toda e qualquer situação. Ele continua com o controle de tudo. É isto que a palavra de Deus, as profecias de Deus vem trazer para o seu povo nesses dias, né? Então nós precisamos estar atentos e vigilantes a profecia do Senhor, quando ela nos fala sobre grande e terrível dia do Senhor. Eu queria chamar a atenção a essa expressão, porque quando se fala do grande e terrível dia do Senhor, nós, na mente dos evangélicos, principalmente pentecostal, já nos reportamos, nós vamos lá e pensamos, é o dia da tribulação, é o dia do juízo. Mas não é somente isso. O grande e terrível dia do Senhor não é só um julgamento no futuro,
sobre as nações ou sobre o povo de Deus, mas é também um julgamento, é uma correção, né, que Deus faz continuamente, fazia com o povo de Israel e faz continuamente conosco, né? Grande e terrível dia do Senhor. Nós vivemos dias que são comparados a dias terríveis, dias em que somos obrigados a mudar a nossa postura, o nosso comportamento. Que seria isso? Dias de juízo que Deus está usando para poder alertar, despertar o seu povo e todo o país, toda a nação. Isso aí está sendo falado porque Deus está querendo chamar-nos ao arrependimento, como nosso pastor já falou aqui no começo. Não tem outro objetivo maior, que é chamar ao arrependimento, para que nós possamos ser salvos. A Bíblia vai dizer aqui, que todo aquele, somente todo aquele, como nós lemos no texto áureo, que invocar o nome do Senhor, será salvo. Todo aquele que se arrepender, todo aquele que se obedecer, todo aquele que reconhecer que somente através do Senhor nós podemos estar livres. O livro de Joel também tem, por conta disso, uma conotação escatológica, falando também da doutrina sobre o fim dos tempos. Ou seja, ele vai trazer, tão pequeno livro, mas vai trazer assuntos do passado, do presente e do futuro, e nós vamos aprender isso nesta manhã. O texto áureo, ele diz, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esta palavra todo, ela vai aparecer aqui no texto áureo e nas lições, aqui nas leituras da semana, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Nós precisamos entender esta palavra. Todos, a palavra de Deus é para todos, e todos aqueles que aceitarem é que poderão ser salvos. A profecia de Joel, né, como diz aqui no restante desse texto áureo, ela vai dizer no final, e nos restantes que o Senhor chamar. A profecia foi para Judá e para os restantes quanto nosso Senhor chamar. Quem são os restantes? Ainda bem que nós estamos incluídos nisso. Nós somos os restantes que sobraram, sem ser o povo de Israel. Nós somos os restantes a quantos Deus nos chamar, né? Como diz o versículo, nós somos esse restante. Então vamos fazer, né, jus a esta dádiva que Deus nos deu. As leituras da semana, nós vemos aqui na segunda-feira: escutai todos os moradores da terra. A palavra de Deus vem para todos, né? Na terça-feira, convertei-vos a mim de todo o coração. Convertei-vos, já está dizendo todos, e é de todo o coração. Não é pela metade, não é um terço, não é um quarto, não, é todo o coração tem que se voltar para Deus. E no sábado nós vemos ali, todo o Israel será salvo, né? Baseado em Romanos, capítulo 11, do verso 23 ao 30, Paulo, ele explica essa palavra, que todo o Israel será salvo. Todo aquele que se arrepender, todo aquele que obedecer, será salvo. Então o livro de Joel, amados irmãos, ele faz referência a alguns acontecimentos para poder levar a palavra do Senhor. E o que mais se destaca é a praga dos gafanhotos. É isso que nós vamos ver, que significa, dando um panorama, significa o prenúncio do grande dia do Senhor. Assim como os gafanhotos, ele explica na palavra que devastaram toda a terra, todo o alimento, e foram 4 tipos de insetos que devastaram a terra. O que um não fez, o outro fazia. O que o outro deixou de fazer, deixou de comer, deixou de estragar, deixou de devorar, vinha um terceiro e fazia aquilo que
ele não tinha feito, né? E assim sucessivamente até o quarto, que é o pulgão que nós vamos ver aqui na palavra do Senhor. Então, o Senhor, quando ele vem com um juízo, ele vem completo, né? Assim como ele vem com o livramento, ele vem completo, também quando ele vem com o juízo, ele traz completo. E a orientação de Deus na profecia de Joel era para tocar a trombeta. O que quer dizer tocar a trombeta? A linguagem do livro de Joel não é como nós vamos ver na próxima lição no livro de Amós, que é uma linguagem mais pesada. O pastor já deu um ensino na sexta-feira aqui sobre o livro de Amós, né? E é uma linguagem, nós vemos que é uma linguagem mais pesada. Mas a linguagem do profeta Joel é uma linguagem poética, né? Então ele fala: olha, toquem a trombeta em Sião. Ele estava dizendo: chamem. A trombeta era tocada para um anunciamento, para um chamamento de alguma coisa, para dizer: olha, nós vamos entrar em guerra, nós vamos ter que estar preparado. Então ele fala: tocai a trombeta em Sião. Parece que poeticamente, mas era para fazer um chamamento ao povo de Israel, para que viessem estar preparados para este grande dia do Senhor. A orientação dele, da palavra de Deus, era isso: vocês precisam se preparar, chamem o povo, todos. E nós vamos ver detalhadamente no livro, que ele fala tanto a criança, quanto o adolescente, quanto o jovem, quanto todos, toquem a trombeta para chamar todos. Essa é a orientação da palavra de Deus para nós, para os dias de hoje. Deus tem falado através do seu povo, através dos pastores, através daqueles que Ele os responsabilizou para chamar todos. Não é somente aqueles irmãos que são mais velhos, que estão há tempo na igreja, não, Deus está falando todos se preparem, porque o dia do Senhor está chegando. Então, tocar a trombeta, como Joel fala, é o chamamento, é um aviso para que todos venham jejuar, orar, se preparar. Eles se preparavam com armas antigamente, porque tinha guerra física. O nosso preparo, a nossa guerra que nós vivemos hoje, ela é espiritual. Satanás nos ataca espiritualmente, perseguindo a igreja do Senhor. Nós temos que estar preparados. Quais são as nossas armas? Jejum, oração, palavra de Deus, que assim nós vamos estar preparados para vencer toda e qualquer guerra. Esta é a primeira orientação de Joel. Ele ainda diz assim: rasguem os vossos corações, não as roupas. O que precisamos rasgar diante de Deus, quer dizer, dispor diante de Deus. Era isso que Joel estava falando para o povo de Israel: é o coração de vocês, é a alma de vocês. Ele dizia: para nós a palavra é a mesma hoje. Precisamos estar depositando a nossa oração, a nossa confiança, o nosso coração diante de Deus, em arrependimento, em reconhecimento daquilo que Ele quer para nós. Esta foi a orientação de Joel para o povo de Israel, é a orientação para nós. Ele ainda diz: vocês precisam voltar a crer. É a outra orientação, na promessa de Deus, naquilo que Deus prometeu. Então nós precisamos também lembrar das promessas que Deus nos fez. Se nós não lembrarmos continuamente das promessas de Deus na nossa vida, nós tendemos a desanimar, né? Mas se olharmos para a palavra de Deus, todas as promessas que Ele fez ao seu povo, Ele cumpriu. Ele não vai deixar de cumprir a sua palavra para a sua igreja de hoje. Assim como Israel, amados irmãos, a nossa terra, ela está contaminada. A terra de Israel, o
povo de Israel estava contaminado, por isso Deus envia Joel para o povo de Israel e o povo de Judá para poder falar com ele, para poder então fazer o quê? Descontaminar, para poder voltar a fazer ser um povo perfeito, zeloso, que adorava a Deus, que vivia segundo a vontade de Deus e não segundo a própria vontade, porque quando eles estavam segundo a vontade de Deus, eles eram então abençoados, Deus cuidava de todos. A nossa terra hoje, amados irmãos, nós, o povo, esta nação, o mundo, ele se encontra contaminado, né? Pelo que então? Pelo derramamento de sangue, pela corrupção, pelos roubos, pelos desvios, né, de tantos recursos que Deus tem proporcionado para o mundo hoje. Então o mundo está contaminado por isso, né? Mas há um verso na palavra de Deus que é 2 Crônicas, capítulo 7, o verso 14, que ele nos dá a condição para nós escaparmos e sermos livres de toda esta pandemia, de toda esta corrupção, de todo este roubo, de todos esses desvios. 2 Crônicas, capítulo 7 e verso 14, é para o povo de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esta é a condição que o povo tinha para se voltar para Deus e, se arrependendo, eles serem livres do juízo de Deus. Esta é a condição para nós hoje. Nós somos chamados o povo de Deus, o povo que se chama pelo nome de Deus. Devemos então, para estarmos livres dessas coisas todas, se arrepender, e aí nós vamos suplicar o nome do Senhor, buscar o nome do Senhor, e aí nós vamos estar salvos. Deus vai perdoar os pecados do seu povo e sarar esta terra que está contaminada. A palavra introdutória, amados irmãos, do livro de Joel, eu quero abrir um parênteses aqui, dizer que estamos falando um pouco correndo, viu, pastor? Mas é porque a lição ela é longa, mas olha, eu me lembro do livro de Jonas, que é um outro profeta. Deus, quando mandou ele falar, ele falou: Jonas, passa correndo e avisa todo o povo. E esse povo se arrependeu. O povo se arrependeu e aceitou a Jesus, e Deus deu vitória. Então, prestemos atenção que mesmo correndo o Senhor está falando ao teu coração, ao nosso coração. A palavra introdutória fala sobre Joel, dizendo: pouco se sabe sobre Joel, a não ser o fato de que seu pai chamava-se Petuel, né? Nós lemos no verso 1 do capítulo 1 do livro de Joel. Eu tomo para mim uma lição. Aqui às vezes os homens, eles acham que precisa a pessoa ser inteligente, ser de bom destaque, ter estudado em escolas essenciais, escolas maravilhosas, escolas de destaque, para poder Deus então tomá-los para ser usado, né? Mas Joel aqui era uma pessoa inexpressível, né? É a única coisa que nós sabemos. Pegou lá, Deus pega Joel. Joel era quê? O que era Joel? Joel era alguém que ocupava alguma posição em algum lugar? Não, Joel era filho de Petuel. É só isso que se precisa saber, né? Deus, quando Ele quer usar alguém, amados irmãos, Ele não quer saber se você é catedrático, se você é o mais estudado, se você é o mais inteligente. Não, Ele pega, Ele vê o coração. Foi assim que Ele escolheu Davi. Ele disse assim: escolhi a Davi segundo o meu coração. Quando todos pensavam que eram os irmãos deles, que eram os mais bonitos, os mais altos, os guerreiros, não, Deus pega e fala: vem Davi, que é um menor, e está lá cuidando
das ovelhas do seu pai. Então é assim que Deus escolhe. Não tenha medo se você se acha pequeno. Se você se acha pequeno na casa do Senhor, no reino de Deus, Deus vai te escolher segundo o coração dele, segundo a tua sinceridade, Deus vai te tomar. Foi assim que Deus pegou a Joel. Tinha muitos homens que eram tão inteligentes na época, né, destacados. Deus vai lá e pega Joel. Nós vamos ver isso com outros profetas também. Profetas que nem estavam na escola de profetas, que tinha escola antes, mas Deus vai lá e pega ele. Com tantos estudantes na escola de profetas, Deus vai lá e pega um que não era da escola de profetas. Nós vamos ver isso em alguns profetas menores que estamos vendo agora. Então essa palavra introdutória fala simplesmente isso, né? Fala que Joel era uma pessoa que não era conhecida, não era destacada. Deus nos dá esta lição. E o ponto 1 da lição vai nos dizer das 4 divisões do livro do profeta Joel. Essas divisões refletem períodos em que Joel estava colocando a sua profecia de acordo com o que Deus queria falar ao seu povo. São períodos de tempos em que iria acontecer. E nós, lendo o livro todo, nós vamos ver que se destaca em 4 períodos. Nós já tiramos uma lição que para cada situação, para cada época, Deus tem uma fala, Deus tem uma palavra, né? Deus usa alguém ou a mesma pessoa, mas para falar de outra maneira. O nosso período, amados irmãos, de crise em que vivemos, Deus está usando a palavra certa para chamar a sua igreja e o seu povo. E a palavra é arrependimento, é se voltar para Deus. Então Deus usa em cada período uma palavra. O primeiro período que nós vemos no livro de Joel é o período em que acontece aquela situação das pragas dos gafanhotos, né? O primeiro período do livro trata da praga dos gafanhotos, que representaria o exército de invasores dos 4 impérios, que viria como juízo sobre o povo de Israel. Pelo povo de Israel estar pecando e vivendo não em acordo com a vontade de Deus, Deus então profetiza e avisa: olha, se vocês não arrependerem-se, vocês estarão sendo invadidos. Então Joel usa para falar com o povo esta profecia, esse fato dos gafanhotos invadirem as plantações e tudo aquilo que era do povo de Israel. Isso significava o quê? A invasão pelo Império Assírio, a invasão pelo Império Babilônico, a invasão pelo Império Grego e a invasão pelo Império Romano, que foi o que aconteceu em tempos diferentes, porém uma coisa sucessiva da outra para com o povo de Israel. O aviso de Deus veio, Israel não se arrependeu, então Deus fez valer a profecia. O que mais se destaca é a praga dos gafanhotos, né? Que pode ter sido literal, que eu entendo que é o mais provável, né? E o que é interessante, Deus fala através do profeta Joel. Ele fala assim: olha, vocês já viram, fala para Israel, vocês já viram acontecer isso alguma vez no meio de vocês? Eles nunca tinham visto aquilo. Eles nunca tinham visto gafanhotos invadir, destruir toda a plantação, destruir tudo aquilo que servia de alimento para ele, né? Então Joel, ele destaca essa profecia, esta palavra, dizendo para o povo de Israel: vocês já viram acontecer isso? Nunca haviam visto acontecer aquilo, né? Porém, ele dizia: é isso que vai acontecer com vocês, literalmente, assim como os gafanhotos invadiram as vossas plantações e tudo que é
de vocês, que servem para vocês, vai haver um povo que vai invadir a vocês, para poder destruir aquilo que vocês estão fazendo, ou seja, não servindo a Deus como deveria, né? Para nós hoje, já vimos acontecer isso alguma vez no nosso meio? Pandemias, já vimos acontecer alguma coisa que nós não podemos dar conta? Está acontecendo agora, né? Então a palavra de Deus, ela se repete, ela fala com o seu povo. Para cada época o Senhor traz uma palavra. A palavra para nós é isso. Já vimos acontecer alguma coisa desse tipo? Não, nunca vimos. Precisamos estar vigilantes com a palavra de Deus, para não sofrermos o que o povo de Israel sofreu, voltando-nos ao arrependimento, né? Voltando-nos para o reino, como Jesus ensinou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É a única coisa, a única maneira de estarmos livres deste juízo de Deus. Se Deus começa esse juízo sobre aqueles que não obedeceram sobre a terra, Deus vai pegar e tira a igreja do Senhor para levar e estar com Ele, para sofrer, para estar, para não sofrer, amados irmãos, este juízo de Deus. Como o povo de Israel nunca viram acontecer aquilo que estava acontecendo, nós também nunca vimos isso, mas está acontecendo no nosso meio. O Senhor está nos chamando. O outro período que nós vemos na profecia de Joel para o povo de Israel, Deus avisa sobre o derramamento do Espírito Santo. No Antigo Testamento, eles tinham o Espírito Santo, mas é como alguns falam, em conta-gotas. Alguns tinham a manifestação do Espírito Santo, mas em proporção pequena na sua vida, né? Para o povo, como Bezaleel, Otiniel, Gideão, Jefité. Nós lemos a palavra de Deus lá no livro de Juízes, é o capítulo 11, fala, se não me engano, de Jefité, e ele diz assim: Jefité, ele era um homem que ele foi expulso do meio dos seus irmãos, porque ele não era filho legítimo, mas em determinado momento, precisou-se guerrear contra um povo. Israel precisava guerrear contra um outro povo, aí foi lá buscar Jefité, porque apesar dele ter sido expulso, ele era um homem guerreiro, e o povo sabia que se ele estivesse na frente da batalha, poderiam vencer a guerra. Mas tudo isso é orientado por Deus, né? Pela palavra de Deus. A Bíblia diz que quando o povo foi buscar a ele, né? Então diz a palavra de Deus que ele, sendo posto naquele lugar para poder guerrear, o Senhor se apossou dele, ou seja, o Espírito do Senhor tomou posse. Então essa era uma manifestação que acontecia em determinados momentos pontuais para o povo do Antigo Testamento, para o povo de Deus. Mas a profecia de Joel vem falar de um derramamento em proporções, um derramamento do Espírito Santo em proporções muito mais astronômicas, vamos dizer assim, muito maiores, para que o povo pudesse saber e entender que Deus não estava limitado a pequenos milagres, a pequenas curas, a pequenos acontecimentos, né? Então ele diz em seu livro que haveria um derramamento em grandes proporções do Espírito Santo. Isso lá no Antigo Testamento, no profeta Joel, no livro de profeta Joel. Chegamos no Novo Testamento, essa profecia se cumpre quando? No dia de Pentecoste. Pedro, pregando a palavra de Deus, eles foram indagados o que estava acontecendo com aquele povo, com os discípulos, com os apóstolos, com aqueles que
preferiram continuar seguindo a Jesus, mesmo quando Jesus foi para o céu. Então Pedro explica dizendo: olha, isso que está acontecendo é o que o profeta Joel, é o que eles sabiam e entendiam, é o que o profeta Joel falou. Pedro, mais uma vez eu destaco aqui, não era nenhum catedrático. Pedro era, a sua principal profissão era pescador, e Deus escolheu a Pedro, né, para poder, depois de lapidá-lo, falar a palavra de Deus e explicar para aqueles doutores que não estavam entendendo o que estava acontecendo. Olha, Pedro explica: é a profecia do profeta Joel. Ele profetizou há muitos anos atrás, mas está acontecendo agora, aqui no meio de vocês, para que vocês vejam que a palavra de Deus, a profecia, se cumpre em nosso meio. Então, o derramamento do Espírito Santo, a profecia do profeta Joel, ela se cumpre. Então é mais um destaque que aparece no livro de Joel. Outro destaque, outro período, é o grande e terrível dia do Senhor. Ele está se referindo aqui a coisas futuras, não somente escatológicas extremamente, né? Porque são coisas do fim, mas também coisas que aconteceriam com Israel ou com Judá em um próximo tempo, né? Mas não naquele tempo já teria acontecido. Então ele destaca isso, o grande e terrível dia do Senhor. Como nós já dizemos, é um dia de julgamento, não somente no futuro, de nações, né? Mas é um dia de julgamento, é o julgamento contínuo para com o povo de Israel. Era o julgamento contínuo para com o povo de Israel, é o julgamento contínuo para com o povo de Israel. Deus estará sempre falando, sempre lembrando. Quando se desvia para um outro lado, quando se desvia fora do caminho do Senhor, então Deus vai lá e fala novamente com o povo de Israel. É um julgamento. Deus traz alguns dias terríveis para que o povo possa se converter, mas também está falando do grande dia e terrível do Senhor, que será nos tempos do fim. E nós vamos ver isso, nós vamos estar presentes, seja no céu como igreja do Senhor, ou seja aqui na terra, aqueles que ficarem, né? E o outro período é o período do milênio, é o período quando tudo irá estar em paz durante 1000 anos, e o povo de Israel estará participando também deste tempo. Por isso a profecia de Joel, ela é completa, ela é de um livro pequeno, mas ela é bem completa, porque ela fala do passado, do presente, do futuro, né? Ela fala de todas as maneiras, para que o povo não fique confundido, né? A invasão dos insetos, que é o detalhe dessa profecia que Deus queria que o povo entendesse, porque essa questão de insetos, de invasão de pragas invasoras, era aquilo que eles conheciam. O povo do Oriente Médio conhecia muito bem esse tipo de coisas, né? Então, esse tipo de acontecimento. Viviam de plantações, viviam de plantar e de colher, né? Então, toda vez que acontecia isso, sendo em proporção pequena, mesmo não sendo uma coisa que Deus estava mandando naquele tempo especificamente, mas eles entendiam o que acontecia, né? Para nós hoje, amados irmãos, nós vemos que, eu passo correndo um pouco nessa parte, que o que nós entendemos hoje, talvez os nossos recursos sejam muito maiores, mas nós entendemos, amados irmãos, alguns detalhes para nós hoje. Hoje, o povo de hoje, a tecnologia, os recursos nos faz entender bastante de vírus. É uma palavra que a gente escuta mais constantemente. Eles entendiam dos gafanhotos que invadiam a terra, né, e destruíam algumas coisas.
O povo de hoje entende muito bem dos vírus, né? É vírus de computador, é vírus da gripe aviária, é vírus da gripe suína, é vírus do como é que é? Zika, zikungunya, né? É tanto vírus que tem acontecido e aos poucos o povo, com a tecnologia e os recursos, vão encontrando as vacinas. Então passou-se a entender sobre isso. Deus fala com a sua igreja através daquilo que nós entendemos hoje. Por favor, pastor. Se perguntar de Deus, as pessoas às vezes não sabem tanto, mas de vírus vai saber bastante. Olha que colocação, é bem verdade, mas é bem verdade isso. Isso é profundo, amados irmãos. Você pergunta talvez para qualquer inteligentíssimo aí, né? Você entende de Deus? Nada. Ele vai falar, Deus é um ser que uns acreditam e outros não acreditam. Mas se falar de vírus, ele vai destrinchar um monte de conhecimento para todos que querem escutar. Então, essa colocação é profunda para o povo de Deus. Precisamos entender de Deus, né, amados irmãos? Precisamos nos voltar e nos dedicar para procurar entender de Deus, né? Ninguém explica a Deus, mas nós podemos, como disse o profeta Oséias, né, que foi a lição passada, prossigamos em conhecer ao Senhor, conheçamos e prossigamos continuamente a conhecer ao Senhor. Deus fala conosco, amados irmãos, daquilo que nós entendemos, daquilo que nós vemos, daquilo que nos falam. Então, entendamos que tudo isso que está acontecendo, todos esses vírus aí, como todos os gafanhotos para eles lá, né, para o povo de Israel, são os vírus que Deus tem usado para falar com o seu povo e com toda a nação nos dias de hoje. Entenda quem quiser, né, para que não soframos o juízo de Deus. Isso serve de pai para filho. Eles tinham esse comportamento, aquilo que eles aprendiam, aquilo que eles viviam, iam passando de pais para filhos. Era o povo de Israel, o povo de Judá, né? Eles iam passando isso. Isso que nós entendemos, amados irmãos, nossos filhos, os que vêm depois, precisam saber que já houve para nós, já houve uma pandemia em determinado tempo, já houve esta pandemia que está havendo agora. Tem pessoas que vão nascer, que não vão saber o que era exatamente isso, né? E vão pensar que isso que aconteceu é uma coisa normal, né? E não é normal. Deus está falando, Deus está dizendo. Então, como eles passavam de pais para filhos, nós temos esta obrigação. A igreja do Senhor tem a obrigação, tem que passar isso, não só de pais para filhos literalmente, mas para passar para todos aqueles que chegam conhecendo a Jesus, para que a igreja permaneça no padrão que Deus instituiu, para que a igreja permaneça santa, para que a igreja não venha tomar outros rumos, como nós vemos que tem tomado, né? Então a igreja precisa entender a palavra de Deus, que foi falada há mais de 1000 anos atrás. Ela serve para nós, e nós que conhecemos a palavra de Deus, que aceitamos Jesus, devemos propagar ela da mesma maneira, sem tirar um tio, sem tirar um ponto, sem tirar uma vírgula, para que o povo entenda que Deus é o mesmo. Amém, amados irmãos? É isso que precisamos fazer, passar esta palavra, proclamar o evangelho em nome de Jesus. O comentarista foi muito feliz aqui, né, quando ele coloca de pai para filho, que ele vai dizer assim, olha, que se o povo, para o povo judeu, seja o povo de Judá ou o povo de Israel, porque aqui está falando para o povo de Deus, não de região, né? Mas para o povo de Deus, o povo escolhido. Aí ele vai dizer assim, olha, é necessário que os mesmos pais que ensinam os mandamentos para os filhos, a palavras para os filhos,
tem que ensiná-los também que quando o povo, quando uma nação peca, Deus castiga. Ou seja, o que nós estamos vivendo hoje, essa pandemia, como eu disse na sexta-feira, essa pandemia não veio por vir. Essa pandemia, esse vírus que veio agora, ele veio como um alerta de Deus, como um aviso de Deus, de que quando nós pecamos, Deus, ele é misericórdia, Deus, ele é bondade, mas ele é juiz também, é certo? Então nós precisamos entender por quê? Porque nós choramos nesse tempo. Quantos de nós não choramos? Nós talvez não, porque a gente estava aqui gravando live, mesmo assim choramos. Nós nunca imaginaríamos que nós veríamos um tempo onde a igreja ficaria fechada. Nunca imaginaríamos. Eu particularmente nasci no berço evangélico e eu não entendo, André Vieira, não estou nem falando como pastor, eu estou falando como, eu vou até ficar de pé aqui. Aí, Rafa, você derrubou meu celular. André Vieira, vou mostrar na live aqui, eu não entendo, assim, como em meio a tudo isso, principalmente essa lição que nós estamos aprendendo. O tempo em que a igreja viveu, a igreja passou, fechada. Como ainda existe pessoas vendo o agir de Deus, o trabalhar de Deus em meio a essa pandemia, porque isso é um trabalhar de Deus. Como ainda existe pessoas que conseguem ficar sem vir à igreja. E pessoas que vêm à igreja somente no domingo. Eu entendo isso, porque eu não sei se é eu que sou. Eu sempre estive na igreja, minha mãe me criou assim, mas pessoas que vêm no domingo, parece que para ele está normal. Eu vou no domingo, quarta-feira não precisa, sexta-feira não precisa. Irmãos, este alerta de Deus fechar as igrejas, bloquear tudo isso, se aquele tempo está falando a respeito dos gafanhotos, né? Que para nós não interessa quantos tipos de gafanhoto, o interessante é que Deus está chamando o povo para o arrependimento, essa é a realidade. Então Deus, ele vai alertar o povo dizendo assim, olha, independente se foi o governo sírio, babilônico, se a defesa teológica realmente era gafanhoto, ou se era apenas ou se era de forma literal, independente, o chamado de Deus era para um despertamento do povo. O chamado de Deus era para que o povo despertasse e voltasse, porque ele vai dizer assim que faltaria oferta para os sacerdotes. Olha que coisa forte. Os sacerdotes não teriam oferta para entregar no altar. Ou seja, se não o sacerdote não teria oferta, então não tinha culto. Olha que coisa muito forte isso aí. Isso aí fala do juízo de Deus sobre o povo de Israel. Não apenas com Judá, não, e nem apenas com o reino norte, não, que é Israel. Está falando com todo aqueles que são escolhidos de Deus. Não é territorial, é nacional, é povo de Deus. Uma palavra de arrependimento, de conversão para todo o povo de Deus. Então é necessário nós observarmos essa palavra e entender que Deus, ele permitiu esse coronavírus para nós mudarmos de comportamento. Não tem jeito. Se Deus, ele não pode falar de gafanhoto com nós, até porque ele mandou a nuvem de gafanhoto. E mandou para onde? Você vê que não chegou no Brasil, foi para a Argentina. Mas por que foi para a Argentina? Porque a Argentina, quando você vai ver o contexto espiritual da Argentina agora, a Argentina esfriou espiritualmente. A Argentina, ela fechou as igrejas antes da pandemia, né? As igrejas fecharam, abriam de manhã e já não abriam mais à noite. Você vê que a nuvem de gafanhoto veio para o Brasil. O Brasil ainda é um país abençoado, meu irmão. Por quê? Porque tem um povo que ora, sabia? O Brasil é um povo abençoado, tem um povo que ora, porque se você pode olhar em todo o globo terrestre, calcular uma devastação terrível do coronavírus no Brasil, mas não foi nem 10% do que eles calcularam. Por quê? Porque no Brasil tem um povo que busca a face do Senhor. Glórias a Deus, amados irmãos. Deus está falando conosco nesta manhã, e muito sério. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, esta invasão de gafanhotos, detalhadamente para eles entendiam perfeitamente. Nós vamos lendo o livro, nós vamos ver, eu sugiro que você leia o livro, nós vamos ver que eles vão falar de 4 insetos, 4 tipos de insetos, né? Esses detalhes para eles são os detalhes para nós hoje sobre
os vírus que têm acontecido em nosso meio, e é Deus que continua falando. Algumas expressões, amados irmãos, elas são chamadas, algumas palavras, quando nós lemos um livro, né, elas são tidas como palavras-chave, porque através daquela palavra nós podemos entender quase que todo o livro, né? As pessoas que procuram ler e se dedicar, eles têm esse costume, procuram entender que compreender qual é a palavra-chave daquele texto que ele está lendo, né? Nós temos aqui nosso pastor Ronaldo, que está estudando direito, e quem estuda direito tem que ler muito, textos enormes, mas que tem uma palavra-chave que vai te dar uma visão daquilo que está querendo dizer naquela lei, né? Então, o livro de Joel, ele não é diferente, como toda a Bíblia, como todo livro, ele não é diferente. Algumas expressões, elas são chaves, né? Talvez se Joel só falasse aquelas expressões, o povo já iria começar a compreender, né? Talvez uma palavra-chave que Deus nos fale, que nós ouvimos em uma pregação, talvez de 1 hora, é o suficiente para nós entendermos aquilo que Deus quer falar conosco. O livro de Joel, né, tem algumas expressões assim. Encontramos na profecia de Joel expressões como o dia do Senhor, é uma expressão. Restantes que o Senhor chamar, é outra expressão. Escurecimento do sol e transformação da lua em sangue, é uma outra expressão que aparece no livro de Joel e que são extremamente importantes para que se entenda toda a profecia, todo o livro como um todo. O dia do Senhor, esta primeira expressão, né, o grande e terrível dia do Senhor, é uma expressão que indica mais o tempo da grande tribulação, descrita no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Vejamos a seguir os significados desta mesma expressão para alguns profetas veterotestamentários. Cada profeta também usava esta expressão. Nós vemos aqui Isaías, não é um profeta menor, é um profeta maior, mas ele entendia que o dia do Senhor era o dia de acerto de contas com os soberbos e um dia de destruição por parte do Altíssimo, né? Ezequiel já entendia o dia do Senhor, que as nações se lamentaram quando Nabucodonosor empunhou a espada do Senhor e conquistou o Ocidente. Esse também era o chamado grande e terrível dia do Senhor para o povo de Israel. Joel, ele faz alusão a este dia como um dia de assolação, como um dia de perturbação, um dia grande e muito terrível, em que o povo estaria sendo castigado. Por quê? Porque haviam desobedecido a Deus. O dia em que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Este era para ele o grande e terrível dia do Senhor, um dia em que as multidões se encontrarão no vale da decisão, e isso já fala mais futuristicamente, né? É para um tempo futuro, escatológico. Amós, que é o próximo profeta que nós vamos ver, ele fala um dia de escuridão para o mundo e também para o povo de Israel. É o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias diz que o grande e terrível dia do Senhor, o dia em que o Senhor esmagará os perversos e destruirá como refúgio, e os destruirá como refúgio. Então, quando aparece essa expressão, o grande dia e terrível dia do Senhor, é um dia de juízo, é um dia de correção de Deus, né? Nós não podemos reclamar. Israel não podia reclamar, porque antes do terrível dia do Senhor, o Senhor avisava. O Senhor avisava e mostrava uma maneira de escapar daquele dia. Porém, se o povo não se arrependesse e não buscasse essa maneira, eles sofreriam esse grande e terrível dia do Senhor, né? Então,
essa outra expressão também, que o remanescente será salvo, ou seja, todos aqueles quanto o Senhor chamar, é uma expressão que destaca-se no livro de Joel, porque o Senhor estava avisando: olha, tudo isso vai acontecer, mas para aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo. Opa, então eles já tinham uma solução, como escapar daquilo. O Senhor não estava só falando que iria acontecer, mas Ele estava dando uma dica, com essa expressão: todo aquele, restantes que o Senhor chamar, todos aqueles que o Senhor chamar, todos aqueles que obedecer, todos aqueles que se arrepender, vai ser salvo. Então aqueles que quisessem estavam prontos para escapar desse grande e terrível dia. A referência ao sol e a lua, né, se transformando em sangue, a lua se convertendo em trevas, parece que encaixa-se mais para o dia da grande tribulação, porque a segunda fase da tribulação, nós sabemos que existem os pré-tribulacionistas, os tribulacionistas, né? Que isso aí difere se a igreja estará ou não na grande tribulação, mas a tribulação, ela tem duas fases, 3 anos e meio, depois mais 3 anos e meio, que vão se completar em 7 anos, mas a segunda fase parece que está encaixada mais nesta profecia, em que o sol se converterá em trevas e a lua em noite, né, em sangue, né? Está, parece que mais encaixado nesta profecia de Joel, que é a segunda fase da tribulação, que será uma fase mais difícil, mais terrível, porque com a primeira fase o povo ainda não se arrependerá totalmente, não de todo se arrependerá, mas a segunda fase Deus vai vir com maior ira e vai então fazer acontecer como se fosse o sol se transformando em trevas, não dando mais a sua luz, e a lua em sangue. Isso seria uma expressão que declara, né, que retrata como será a ira do Senhor, e é isso que estava na profecia de Joel, né? O povo arrependido, nosso último ponto aqui da lição, né, mostra que, novamente, aqueles que se arrependerem que seriam salvos. O objetivo da mensagem do profeta Joel era fazer com que o povo se arrependesse de seus pecados e voltassem-se para o Senhor, uma vez que a reconstrução de Israel dependia do surgimento do verdadeiro culto a Deus. Isso aí era o que Deus estava reclamando. Era o que Deus estava falando: olha, vocês não me cultuam mais, vocês não fazem aquilo que nós combinamos. O culto que eu instituí no meio de vocês era para que adorassem, e eu, em contrapartida, supriria todas as vossas necessidades. Vocês não estão fazendo isso, vocês estão procurando os seus deleites, aquilo que interessa somente para vocês. Esqueceram-se de mim, que é o único que tem o poder para suprir todas as necessidades. Então, por isso que Joel chama o povo para o arrependimento. O objetivo maior de Joel era isso: chamar ao povo ao arrependimento. O objetivo maior de Deus para os nossos dias de hoje, para a igreja de hoje, né? Por quê? A pergunta seria: por que acontece tudo isso? Para que acontece tudo isso? O objetivo maior é esse: é chamar o povo a se voltar para a originalidade da instituição do culto a Deus, dos servos de Deus, do comportamento da igreja, do povo de Deus, do homem para com Deus. É isso que Deus quer, é isso que Deus está avisando. Voltemo-nos para Deus, faremos tudo aquilo que combinamos e Deus nos livrará de todos esses males. Nos arrependamos, é isso que Deus nos quer. E lembre-se que nós falamos, não é um ou outro, são todos. Não é só o pastor da igreja, não é só aquele irmão que está há tanto tempo, né, sempre orando na igreja. Não, todos precisam voltar-se ao arrependimento,
né? É isso que nós precisamos. Nós vemos que o ambiente de Israel naquela época era um ambiente em que havia alguns pontuais que entendiam o que Deus falava. Israel pecava, mas tinha alguns remanescentes que estavam ali atentos e vigilantes. Poxa, não estamos fazendo do jeito que Deus falou, o povo não está daquela maneira que Deus falou. Então, o que acontecia? Alguns promoviam, eu quero falar esta palavra, promoviam campanhas para que o povo se voltassem para Deus, para alertar o povo. Promovia-se algumas campanhas, como promovida por Jeú, né, em 841, para poder o povo se voltar para Deus. O povo também teve outra campanha promovida por Joiada, né, para que o povo se voltasse para Deus. Hoje, amados irmãos, às vezes somos alvo de crítica, quando o pastor faz, alguns criticam, vamos fazer uma campanha com título tal, para que nós possamos nos lembrar daquilo que Deus nos prometeu. E alguns criticam, alguns dão até risada, mas outros acabam aderindo e confiando em Deus e recebem a vitória. Campanha não é uma coisa que é de agora, é uma coisa nova. Não, o povo fazia algumas campanhas, alguns determinados eventos para se voltar, espirituais, para se voltarem para Deus. Quando nós assim fazemos, estamos procurando de uma maneira melhor nos voltar para Deus. E estas campanhas eram sempre de convocação ao arrependimento, para que o povo pudesse estar agradando a Deus. Mas o maior destaque para nós hoje, na profecia de Joel, eu entendo, né, e a lição aqui nos traz, que é o derramamento do Espírito. O derramamento do Espírito Santo parece que se encaixa mais nos dias de hoje, para o povo de hoje, que não era o povo de Israel, que era o povo gentil também, e também o povo de Israel. Nessa profecia, Joel, ele fala que Deus iria derramar do seu Espírito, como nós falamos, em grandes proporções. Já é uma outra parte da profecia. Haveria coisas assim como Israel nunca tinha visto, aquela invasão assim de gafanhotos numa proporção tão grande. Deus também ia enviar o Espírito Santo de uma maneira, de uma proporção muito grande, que Israel nunca tinha visto e nunca tinha se sentido, né? Isso eu acho que é o que se encaixa para nós nos dias de hoje. Porque assim como aconteceu no dia de Pentecostes, né? Pedro explicou esta profecia de Joel, que está se cumprindo aonde? Para que povo, em que época e para quem? Nós somos o cumprimento da profecia de Joel. Aquilo que Joel falou há muitos mil anos atrás, né, se cumpriu na minha vida, na tua vida, né? Se cumpriu na vida da igreja, daqueles que aceitaram, né? No dia de Pentecostes, a profecia de Joel, ela se cumpriu, né? Como é que nós podemos visualizar isto? Eu me reporto aqui, quero dar um outro exemplo. Quando Jesus veio à terra, ele estava na terra, e a profecia de Joel se cumpriu depois que Jesus voltou para o céu. Mas quando ele estava na terra, não havia templos assim como nós temos hoje, mas haviam as sinagogas. Porém, nas sinagogas, eles não tinham a oportunidade de qualquer irmão de dar testemunho, não, de vir lá na frente, pegar o microfone que não existia, né, e falar alguma coisa. Não, só podiam falar aqueles que eram entendidos, que conheciam a palavra de Deus e tinham a oportunidade de falar, né? Tinha que falar consciente daquilo que estava falando. Jesus, em seu ministério aqui na terra, ele chega certa vez à sinagoga e é-lhe dado a oportunidade para ele
ler a palavra de Deus. Não havia o Novo Testamento, mas havia os rolos do Antigo Testamento, do profeta Isaías, por exemplo. Ele pega então este rolo do profeta Isaías e lê o capítulo. Para nós hoje é capítulo, não tinha. Ele lê o trecho que se referia ao capítulo 61, para nós hoje: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar aos pobres, aos necessitados, e anunciar o grande dia do Senhor. Quando ele lê fisicamente aquele livro, aquele trecho, aí ele passa a explicar. É como se nós lemos um trecho e vamos pregar depois, né? Os pastores fazem. Aí Jesus pega, lê aquele texto e ele fala assim para eles: agora eu vou explicar. Hoje está se cumprindo essa profecia. É como aconteceu no dia de Pentecostes. Ele disse: hoje está acontecendo esta profecia que vocês ouviram. Eles entendiam a profecia, mas não tinham visto o cumprimento. Jesus estava falando: hoje está se cumprindo esta profecia. Aquilo que o profeta Isaías falou: o Espírito do Senhor me ungiu. Esse sou eu aqui que estou diante de vós. E ele pega, fala, explica e vai lá e senta-se na cadeira chamada a cadeira de Moisés, que era o líder maior que tinha para o povo judeu, para o povo de Israel. E então isso causa até um constrangimento, e o povo queria apedrejá-lo por isso, queria matá-lo por isso. É desta maneira que acontece hoje. Hoje a palavra de Deus é pregada, a profecia do Senhor é falada que está se cumprindo, e alguém até desmente, fala: isso aí é mentira, isso aí não está acontecendo nada. É a mesma coisa que acontecia, né? É um alerta para nós também. A palavra do Senhor diz ela mesma, ela não volta vazia. Quando alguém está falando a palavra do Senhor, concentre a sua atenção, dê ouvidos, não a quem está falando, mas a voz de Deus que vem através deste profeta. É o alerta do Senhor. Então, esta profecia de Joel se cumpria naquele dia. Muitos acreditaram naquilo que Pedro estava falando. Estava dizendo que estava se cumprindo a promessa, a profecia de Deus naquele dia. Muitos acreditaram, porém muitos criticaram, né? Mas aqueles que creram puderam gozar das bênçãos do Senhor, né? E aqueles que não creram, aqueles que criticaram, eles sofreram o grande e terrível dia do Senhor na sua vida, como também o profeta Joel profetizou. Essa foi a explicação de Pedro. A explicação para nós da palavra do Senhor, ela compete nisto: aquilo que o Senhor prometeu, ele se cumpre, vai se cumprir. Se não se cumpriu ainda, se não está se cumprindo no nosso tempo, algumas coisas já se cumpriram, algumas coisas estão se cumprindo no nosso tempo, nós somos privilegiados por isso, e algumas coisas vão se cumprir, mas esta profecia é falada hoje, agora, no presente. Precisamos, amados irmãos, dar ouvidos à palavra de Deus. Tem uma... Pode falar, pastor, por favor. Então é bom a gente entender o seguinte: se o derramamento do Espírito, né? Se o derramamento do Espírito não foi somente para o povo de Israel, né? Porque o profeta Joel disse que seria para toda a carne, e aconteceu, né? Pessoas que estavam ali reunidos de outras regiões começaram a falar na sua própria língua, e começou daquele alvoroço todo. Então, se o derramamento do Espírito ele não foi somente para o povo de Israel, certo também? Mas para todo o povo, para toda a carne. Então isso quer dizer que, se a profecia de Joel do derramamento de Espírito foi para todo o povo, então porque é fácil você receber uma palavra dizendo: a palavra de Deus é para mim, quando é coisa boa. Mas então, se o derramamento do Espírito também valeu para nós, certo? Então o arrependimento também é para nós. Amém? Porque é fácil nós recebermos a palavra do derramamento do Espírito. Eu recebi, faço parte dessa promessa, mas eu também faço parte do arrependimento que Deus usou Joel para falar
através da palavra. Então nós fazemos parte dessa palavra também. A palavra de Deus, a profecia está se cumprindo em nós. É no nosso espírito, na nossa alma, é na nossa carne. É os dias de hoje, né? Não podemos desanimar. Amados irmãos, este livro é maravilhoso, esse profeta é maravilhoso. Eu creio que ele pode ser resumido para nós hoje com algumas afirmações, 3 afirmações que Joel faz nesse livro. A primeira afirmação, eu vou tentar concluir a minha parte, o pastor vai fazer a conclusão da lição, mas a primeira afirmação é que as calamidades são um aviso de um juízo que ainda está por vir. Assim como acontecia com Israel, os gafanhotos, e depois viria a realidade do que Deus queria, né? As calamidades são um aviso de um juízo mais, talvez intenso, que ainda está por vir, né? O juízo de Deus, ele é sempre precedido de misericórdia, como nós vimos o pastor falar aqui agora, né? Precedido de misericórdia. Se nós arrependermos, nós vamos nos voltar para Deus e sermos livres. A segunda afirmação no livro de Joel, eu entendo que Joel falava, precisamos estar atentos aos acontecimentos à nossa volta. O povo não percebia o que estava acontecendo à sua volta. Nós precisamos, amados irmãos, como igreja de Deus, perceber. Perceber, não é só ver, é entender o que está acontecendo à nossa volta. A palavra de Deus, ela nos alerta a isso. Precisamos entender que as calamidades são um aviso de Deus, e perceber o que está acontecendo à nossa volta, para que nós possamos entender o que Deus quer para a nossa vida. Terceira afirmação que Joel fazia aqueles que obedecerem, ou aqueles que perceberem, aqueles que entenderem, né, e clamar o nome do Senhor, entendendo que só o Senhor pode livrar, estes vão ser salvos, né? É esses que vão ser salvos. Eu quero ler aqui uma citação de um homem pregador, que foi considerado o pregador, o príncipe dos pregadores, já há um tempo remotamente, que é Charles Spurgeon. Ele disse uma certa vez assim: há uma forma estranha e maravilhosa que Deus tem de lhe devolver as bênçãos desperdiçadas e os frutos não amadurecidos de anos sobre os quais você se lamentou. Uma forma estranha e maravilhosa. É uma pena que estes anos tenham sido devorados pelos gafanhotos da sua insensatez e negligência. Mas se isso aconteceu, não perca a esperança a respeito deles. Essa é a explicação, talvez numa linguagem mais clássica, de Charles Spurgeon, que ele era o pregador, considerado o príncipe dos pregadores, né? Ele faz esta afirmação: há uma maneira, há uma chance de nós recebermos o livramento de Deus, as bênçãos de Deus, a despeito ainda daquilo que nós talvez fizemos de errado, né? Daquilo que nós deixamos os gafanhotos da nossa insensatez e negligência terem tomado de nós. Mas ainda há uma chance, há uma esperança. É isso que Joel também prega. Há uma esperança, há uma chance. Tem um hino que diz: Brasil, há uma chance de se voltar para Deus. Sabe como é que é? Volta os teus olhos para o Deus Todo-Poderoso. Se nós voltarmos a olhar para Deus, nós vamos então ser agraciados com Deus pelo livramento e pelas bênçãos de Deus. O profeta Joel é o profeta do nosso tempo também. Ele está falando conosco através da palavra que ele profetizou. Deus está falando conosco. Então que nós possamos nos arrepender e nos voltarmos para Deus. Por favor, pastor, a sua palavra de conclusão aqui desta lição.
que eu creio que Deus Glória a Deus. falará mais conosco. Eu não tenho nem o que falar mais, porque foi muito bom o ensino. Eu deixei até minha revista fechada aqui. Deus abençoe nosso professor Gideon pela ministração. É uma lição que tem 5 tópicos, né? Para falar assim, tem que ser vocês mesmo que eu, senão vou ficar até 1h da tarde aqui. Mas Deus abençoe Gideon, pastor Ronaldo, pastor Rafael, a Rafaela, né? Rafaela que ministrou, e tem os professores aí que estão lá na classe dos jovens. Mas essa lição, como o reverendo Gideon acabou de dizer, o foco dela é o arrependimento. E se nós nos arrependermos, o juízo de Deus, ele será revertido. Então nós temos que entender que o foco desta lição, independente da defesa teológica, independente da linha teológica, se os gafanhotos era o povo assírio, babilônico, ou se realmente era os insetos da época, isso acaba sendo irrelevante. O que importa é que a forma com que Deus, ele sempre fala conosco. Deus, ele sempre vai falar a forma que nós o entenderemos. Nós às vezes é que tapamos os ouvidos para não querer entender. Mas Deus, ele sempre vai usar a linguagem que nós entendemos. Quando ele leva João para a ilha de Pátimos, ele vai mostrar, João vai falar através de figura de linguagem, o que ele vê no céu para que nós entendamos aqui na terra. Jesus, quando ele vai falar as suas parábolas, Jesus, ele falava de parábola de lavoura, com os agricultores ele falava de lavoura. Quando ele ia falar com as crianças, ele falava de forma que as crianças entendessem. Então Jesus já vem, não é à toa que ele disse, não é à toa que ele abriu o livro, né? E na bibliologia, para abrir o livro, para abrir o rolo, onde estava escrito o profeta Isaías, não é simples como nós abrimos a Bíblia hoje não, irmãos. Alguém diz assim, Jesus chegou na sinagoga, abriu, né, Gil? Abriu o rolo e estava escrito Espírito do Senhor. Meu irmão, para chegar, para abrir o rolo, para chegar onde estava escrito, tinha que saber manejar muito bem o rolo. Por isso que os principais das sinagogas ficaram espantados, ficaram nervosos. Por quê? Porque Jesus chega, abre o rolo e vai abrir justo no profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim. Só que Jesus não vai dizer está, o Espírito do Senhor é sobre mim. Em Isaías está escrito, o Espírito do Senhor está. Mas Jesus vai dizer, o Espírito do Senhor é. Porque Jesus era o Espírito Santo, Jesus era o próprio Deus. Aleluia. Então quando nós olhamos para tudo isso, Jesus, ele sempre vai ter uma forma de falar com a sua igreja. Recebemos a maior promessa. Qual é, pastor? A promessa do Espírito Santo. Se na antiguidade o Espírito Santo ele vinha esporadicamente, hoje nós temos a plenitude do Espírito. Hoje nós vivemos de forma plena o Espírito Santo de Deus. Aproveitemos isso. Temos o Espírito Santo não apenas por ter, temos o Espírito Santo como fortalecimento, como revestimento. O derramar do Espírito de Deus não foi apenas para falar em línguas. Não, o derramar do Espírito Santo foi para o grande avivamento. Grande avivamento, pastor, para reforçar a fé dos discípulos daqueles que estavam em oração. Foi para que aqueles que estavam lá no dia de Pentecoste, no cenáculo orando, recebessem revestimento para suportar o que a igreja viveria depois. Então, receba o Espírito Santo de Deus aí para se arrepender. Receba o Espírito Santo de Deus aí para se fortalecer. Vamos nos arrepender, irmãos. Isso não é apenas para uma pessoa, é para todos nós. Se nós dioturnamente nos arrependermos, o Senhor dos Exércitos virá e nos livrará daquele grande dia. O dia em que aqueles que não creram no Senhor passarão por ele. Mas a igreja, nós que somos pré-tribulacionistas e temos defesa baseado na palavra, nós estaremos com o Senhor dos Exércitos, participando das bodas do Cordeiro. Amém? Deus abençoe, parabéns Gideon pela hora. Deus abençoe a cada irmão. Fiquei muito feliz hoje
de ver nosso irmão João aqui. Irmão João que passou por um acidente, e eu procurava todos os dias, perguntava: cadê irmão João? Quem sabe onde ele está? Ele estava lá no Parque das Bandeiras, a casa da irmã, né, irmão João? Mas graças a Deus foi bem cuidado e está aqui conosco. É um professor da escola dominical, um ensinador da escola dominical e também aluno assíduo da escola dominical. Deus abençoe, irmão João. Deus abençoe a todos os irmãos. Deus abençoe vocês que vieram, vocês que estão na sua casa, os irmãos que estão aí. A internet travou um pouquinho hoje, não é problema nosso, é a internet mesmo que está travando. Infelizmente está cortando o sinal. Mas à noite nós estaremos aqui juntos adorando ao Senhor às 18h30 em ponto. Iniciaremos às 18h30 já com o louvor, a adoração a Deus, tá certo? Então chegue cedo, venha e vamos adorar. Vamos ficar de pé, agradecer ao Senhor. Glória a Deus. Louvamos a Deus porque hoje nasceu, agora de manhã, às 6 horas da manhã, nasceu a Elisa. A Elisa, que é a filhinha do presbítero Adilson, que é líder dos diáconos aqui, um dos líderes dos diáconos, né? Deus abençoe, parabéns, irmão presbítero Adilson, irmão Val. Deus abençoe vocês. A Elisa veio fortuna, com muita saúde, graças a Deus. E mais uma criança, né? Graças a Deus por isso. Já é a terceira criança só nesses dias aí. Filha do Aldieres, filho do pastor Ricardo, e agora a Elisa. Então, pode estar vindo aí o pastor Ronaldo, futuro presidente do Brasil, né? Pode estar vindo aí mais uma ministra ou uma presidente também, não tem? Então, ou uma pastora dessa igreja, o pastor desta igreja, uma profeta. Isso é vitória, é sinal de esperança para uma nação. Quando uma criança nasce, é esperança, meus irmãos, né? Então, que Deus abençoe o presbítero Adilson. Vamos agradecer ao Senhor, então. Pastor Ronaldo, vem cá, um dos nossos professores aí. Vai agradecer ao Senhor neste dia, nesta manhã. Você que precisa de oração na sua casa, estenda a sua mão juntamente com aqueles que estão aqui. Estenda a sua mão à frente, por gentileza, e receba a bênção do Senhor aí. Paz do Senhor para todos, amém. Joel diz que os velhos terão sonhos. Já viu velho tendo sonho? Normalmente, quando eu chego no final da vida, eu não tenho mais sonho. Mas quando o Espírito vem, os velhos têm sonho. E os jovens têm. Quem tem visão é pessoa de idade, irmão, já passou pela experiência. Mas quando o Espírito vem, os novos têm visão. Pai, eu te agradeço, porque tu falaste conosco nesta manhã através da tua palavra. Aquilo que o teu filho Joel deixou aqui há muito tempo se cumpre nos nossos dias. Que possamos nos alimentar, nos arrepender, voltar para a origem, voltar para a tua palavra, para a tua presença, congregar, como disse Joel, aleluia, congregai os anciões, os novos, os que mamam. Deus, que o teu povo possa ser despertado na manhã deste dia. Abençoa a tua igreja, a cada lar, a cada família, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. O Ronaldo disse algo muito interessante. Joel disse assim: olha, congregai. Olha só, essa palavra é para hoje. Congregai, para você que está na sua casa. Congregai, é tempo de nós voltarmos. Ah, pastor, mas eu vou domingo na igreja. Não, congregai. Se você tem saúde, se Deus ele tem te dado graça, venha para sexta-feira, culto de ensino. Venha na quarta-feira, venha na escola dominical, venha domingo. A porta da igreja está aberta de novo. Aproveite a oportunidade antes que as portas se fechem e não se abram mais. Aproveite a oportunidade. Pastor, eu não ia fazer, mas eu posso pedir para ler o verso Joel? Pode ler. Joel, eu não ia fazer, pode mas sim, o Senhor me deu a oportunidade. Pega a Bíblia, por favor. Joel 1,
15, 16 e 17a. É o que o pastor falou aqui na sua explanação quando Gedeão estava ensinando. É hoje. Isso se cumpre hoje na profecia de Joel nos nossos meios. Presta atenção. Joel 1, 15, 16 e 17a. Que dia de julgamento, o dia do juízo do Eterno chegou. O Deus forte chegou. A situação é muito grave. A comida é só uma lembrança da nossa mesa, como também a alegria e o cântico do santuário de Deus. As sementes no campo estão mortas, os estábulos estão desertos e os celeiros abandonados. Quem precisa deles? Não houve colheita, os animais gemem, e como gemem o gado e o perambula por aí, sem rumo, não há comida para os animais, nem as ovelhas acham o que comer. Joel 1, 15. Deixa eu... Lê na tradução original. É. É moderna. Não tem problema. Pega essa aqui. Pega aqui. Presta a sua Bíblia, querida. Joel. Aleluia. Não tem problema não. Vamos lá. Joel 1,15. Ai do dia, Joel 1,15. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá com uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura o mantimento não está cortado de dia nos nossos olhos, e da alegria e o regozijo da casa do nosso Deus? A alegria está indo embora porque estamos longe. E o regozijo da casa do nosso Deus. Ele faz uma pergunta, tem uma interrogação. Eu vou ler de novo. Porventura o mantimento não está cortado de diante dos nossos olhos? A alegria e o regozijo da casa do nosso Deus. Isso é muito atual. Isso é muito atual. As sementes apodreceram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derrubados, porque se secou o trigo. Como geme o animal, as manadas de gados estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. O povo não tem pasto e a ovelha está perecendo. Venha, porque aqui ainda tem pasto e alimento. É o que o pastor falou. Por enquanto nós temos essa oportunidade. Por enquanto. Estenda a tua mão, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, não somente hoje, mas para sempre. Você dá um amém bem forte. Amém.